Tipo, alguma coisa de filosofia, Você consegue? eu tô. Não vai dar só Pronto, Lucas. Consegui. Certo, obrigado. Consegui, todos estão visualizando, né? Espera um minutinho, só que eu Sim. agora está assim. Perfeito. é segundo e terceiro. Terceiro Pronto, Lucas. Perfeito, tudo bem. Pessoal, o Lucas vai apresentar o seminário A Função Social da Dogmática da Decisão, tá? Eu vou ficar aqui, ele está jogando lá na lousa, ele vai conversar com vocês. Vamos ver a nossa primeira apresentação híbrida. Né? Vamos lá, Lucas. Certo, obrigado. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia. Enfim, estou iniciando aqui a apresentação. O meu tema foi a função social da dogmática da decisão, né, a respeito de direito, poder e violência, né? Então, eu comecei, isso baseado no livro do professor Tércio, né? Eu estou iniciando a apresentação, apresentando um significado e etimologia, né, do que é dogmática. Então, eu fui à fonte do dicionário enciclopédico, né, de teoria de sociologia do direito, do Arnaud. Então, a dogmática, segundo ele, a ordem dogmática é a ordem que a sociedade estipula e que é fundamentada na interiorização da censura e do proibido, né? E sua subsequente etimologias, do grego donia, significa o que parece ser bom, daí opinião e depois decreto. Então, seguindo, eu também apresento aqui o significado e etimologia do que é dogmática jurídica, né? Ainda em Arnaud, significa que a dogmática jurídica é um campo da ciência do direito dedicada à interpretação e à sistematização das normas jurídicas, e a etimologia segue sendo a mesma de dogmática. E, por fim, ainda no campo do significado e da etimologia, apresento a questão da decisão, um processo de decisão. É um processo através do qual um sistema identifica a pertinência de uma modificação de seus comportamentos, elabora modos de ação subsequentes e seleciona um deles, que passa a ser a decisão tomada. Então, que a gente entende decisão como sendo um processo de elaboração de modificação de comportamentos, né? E do latim, ele é decidere, que significa decidir. Subsequentemente, né, esse trabalho, esse seminário embasou-se por meio do livro do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né, Introdução ao Estudo do Direito. E, inicialmente, há um leque, né, um guarda-chuva, digamos assim, que pode se extrair do livro, que a ciência do direito se desenvolve em 3 etapas, né? A dogmática analítica, a dogmática hermenêutica, a dogmática da decisão, que é o que é o cerne dessa apresentação. Segundo o professor Tércio, né, a dogmática da decisão, diferentemente da analítica hermenêutica, é de cunho eminentemente prático, né? E a decisão, no caso, dentro desse escopo, ela é uma resposta, né, que absorve insegurança de conflitos pretéritos existentes. Então, temos ali pré-existente conflitos, e por meio da decisão, que é a resposta à demanda desses conflitos, busca-se, né, absorver essa insegurança, né, ou apaziguar a insegurança, a violência que há com esse conflito pré-existente. Então, aqui o professor Tércio conclui que, na verdade, a decisão, ela não elimina o conflito, né? Ela apenas o transforma, colocando-o num cerne que, posteriormente, pode se tornar uma nova lide, embora a decisão aqui tenha um papel de tentar apaziguar esse conflito, mas ele não elimina conflitos, porque se eliminasse conflitos, nunca os teríamos mais, né? Subsequentemente, temos aqui
Aí eu já entro na questão da decisão como resultado de uma convergência de fatores. Aqui o professor Tércio, ele vai listando, né, questões que são inerentes à formação de uma decisão. Então, aqui. Inicialmente, há a questão do discurso persuasivo, né, a linguagem, a argumentação, né, a retórica. Então, para que exista a elaboração de uma decisão, há uma abundância de figuras retóricas visando o convencimento, então, tanto positivamente quanto negativamente, utilizando-se como plano de fundo todo um parâmetro de valores, né, ideologias que vamos ver logo a seguir. E aqui, nesse discurso persuasivo, há a questão da divisão de duas categorias dentro desse discurso, né? Que, primeiramente, a verdade factual, que é o fato bruto, né? E, em seguida, temos a questão da verossimilhança, que a verossimilhança é nada mais do que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que o próprio professor Tércio utiliza durante a sua explanação no livro, que é a questão do álcool, né? Aqui a gente pode categorizar o álcool como um insumo, na verdade, que produz um vício, né? E dentro do direito de uma decisão jurídica, podemos entender que a verossimilhança poderia ser o entendimento de que, em decorrência do álcool ser um insumo que causa vício, podemos enquadrá-lo, assim como as demais substâncias psicoativas ilegais, como uma substância ilegal, porque ele causa um mal à sociedade. Então, eu estou utilizando um exemplo de verossimilhança. A verdade factual, né? Então, como temos o exemplo utilizado no livro, a questão do álcool, a verdade factual é que o álcool causa vício, né? Então, eu posso submetê-lo aos valores de determinada sociedade, que isso vai variar conforme a sociedade. Então, por exemplo, a verdade factual é que o álcool causa um vício. O valor, eu posso submeter essa verdade factual ao valor, que significa que temos que proibir o álcool em decorrência de ser prejudicial à saúde. Então, eu estou utilizando a saúde aqui como um elemento valorativo, né? Ou seja, a saúde é mais importante do que o álcool para essa sociedade. Subsequentemente, o álcool deve ser proibido. Então, há essa questão de entendimento de que esses valores vão balizar também as decisões dessa sociedade. Em seguida, também, o professor Tércio, ele trata a respeito dos valores prisma, né? Que dentro dos valores eu posso ter conceitos que podem tanto significar algo positivo, afirmativamente positivo, quanto afirmativamente de forma negativa, né? Então, por exemplo, ele trata a questão da igualdade. Então, podemos utilizar o conceito de igualdade para explanar a respeito do acesso à educação. Por outro lado, temos a utilização de um conceito de igualdade para também tratar a questão da confirmação das desigualdades. Então, vejam que o mesmo conceito, no caso, igualdade, ela pode ser utilizada para diversas situações e momentos, né? Logo em seguida, seguindo essa sequência, que é uma pirâmide, né, podemos entendê-la dessa forma, que é a ideologia que suplanta os valores, né, como controle dos valores, ou seja, né, torna rígida essa valoração, ou seja, temos então, nessa pirâmide, começando então com as verdades factuais, depois passa-se por um filtro dos valores esses que são produzidos a partir de uma ideologia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode considerar diversas ideologias. O próprio professor Tércio utiliza a questão do exemplo de igualdade e justiça, né? Igualdade e justiça, para diversas sociedades, não terão o mesmo significado, não terão o mesmo valor, porque cada sociedade tem a sua ideologia. Então, um sistema jurídico que seja
constitucional, que respeite as liberdades, os direitos humanos e etc., terá esse parâmetro ideológico resultará num entendimento de igualdade e justiça. Enquanto em um sistema jurídico que é resvalado por uma ideologia, digamos, mais ditatorial ou fascista, terá um outro entendimento do que é igualdade e justiça. Então, desculpa. Aproveitando, obrigado, Lucas. Aproveitando, a Constituição de 1824, que falava do direito à liberdade no Brasil, mas se permitia a escravidão. Né? Então, é interessante porque ela falava, né, dessa questão da liberdade como direito fundamental, mas, ao mesmo tempo, aquela sociedade, a ideologia de que a escravidão era um componente da própria sociedade e se tolerava. Né? Então, um exemplo que ocorreu aqui no Brasil. Né? Quer dizer, você tem uma legislação que garante, mas na decisão, aí você está trazendo todos os fatos que levam à decisão, a ideologia acaba levando, né, a determinadas decisões. Né? O juiz do século XIX jamais julgaria inconstitucional e ilegal a escravidão. É interessante. E é tão interessante que no voto de 1850, no Rio de Janeiro, foi criada uma curadoria para os escravos, né? Curadoria de negros que existiu, onde os senhores que cometiam excessos eram julgados. É interessante como que o direito vai trabalhando essas questões e como ele, de certa forma, ele mantém o diálogo, né, com essa sociedade que tolerava, né, a escravidão. E hoje não, quando se fala em liberdade, é a liberdade de todos, né? Pensar isso que ele está colocando, né? O que é igualdade? A gente pode pegar a mesma legislação, a mesma Constituição, e ela vai ser interpretada e vai ser aplicada conforme aí o país, conforme a ideologia. Né? É interessante isso que você está colocando, essa questão da igualdade e da justiça. Né? Porque, para o professor Tércio, né, o direito, ele tem esse conteúdo, né, o direito da dogmática analítica, tem um conteúdo positivista, mas ele tem uma função, que ele tem essa preocupação com a decisão, porque nós estudamos direito. Porque, de certa forma, o direito se transforma em um processo, numa decisão. Né? E é interessante que você disse que não neutraliza, né, não elimina o conflito. Na verdade, ele transforma o conflito, porque ele transforma uma lide numa composição, né? Porque há sempre alguém insatisfeito e alguém insatisfeito numa decisão. Né? Ou os dois satisfeitos, é difícil, ou os dois insatisfeitos. É isso aí, só essa é a parte. Obrigado, Lucas. Imagina. Inclusive, pegando um pouco a perna do que o senhor disse a respeito, né, dessa questão de incompatibilidade de ideologias, né, podemos pegar, por exemplo, a questão do Reino Unido, que é o berço do liberalismo econômico, né, e, ao mesmo tempo, um liberalismo que foi, ali, digamos, erigido no século XIX, com o século XVIII, XIX, depois das revoluções industriais, né, tivemos, por exemplo, um caso curioso, né, que até a década de 80, manter relações homossexuais dentro do Reino Unido e nas suas possessões ultramarinas era considerado crime, né? Temos o caso do Alan Turing, né, por exemplo, que foi processado, ele foi importantíssimo para decifração, né, tem inclusive filme e livro a respeito disso, do código nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E no pós-guerra, ele, se eu não me engano, ele veio a tirar a própria vida em decorrência de ser processado pelo que ele era. Então, o berço do liberalismo econômico, no caso, o Reino Unido, né, ainda até a década de 80, havia essa tipificação criminal válida no âmbito de uma liberdade individual, né? Também tem o caso do Lord Byron, se eu não me engano, um famoso poeta inglês, né? Também que veio a ser atingido por esse tipo de política.
Então, há esse conflito valorativo dentro de um sistema que é complexo e muitas das vezes há esse conflito. Mas, dando sequência à apresentação, eu parei... sim, com relação às ideologias, sistemas distintos, né, que contêm ideologias distintas, eles podem se conversar, né? Então, temos a questão de aceitação de uma superideologia. O professor Tércio, ele trata a questão de que, por exemplo, em um ambiente bilateral, né, multilateral, entre países, pode-se existir a questão da convergência de ideias, por mais que os estados preguem ideologias radicalmente opostas, né? Então, podemos entender dessa forma como valorações ideológicas sobre justiça e ordem em saúde podem ser compreendidas como questões universais, por mais que os países preguem ideologias muito radicalmente distintas, né? A gente pode pegar, por exemplo, a questão mais recente, que foi a questão da pandemia. Hoje, nós, do pós-guerra, né, como consequência direta do pós-guerra, o surgimento da ONU, hoje nós temos a Organização Mundial da Saúde, que tenta unificar essa valoração a respeito da saúde, né, para que possamos, em um mundo cada vez mais conectado, né, a gente já não pode mais tratar o mundo como um mundo globalizado, porque ele é globalizado há muito tempo, então não é um processo que está em expansão, mas que já ocorreu. Então, dentro desse contexto global, em que cada vez mais as fronteiras são esparsas, órgãos multilaterais são importantes para que essas ideologias possam convergir e melhorar a qualidade de vida entre os cidadãos de todo o planeta, né? Então, dando sequência, o professor Tércio também, ele trata a respeito da decisão como uma decisão avaliativa e ideológica, né? Então, aqui reafirmando, né, que tem esse teor ideológico. A ideologia, ela baliza... ideologia baliza a decisão pavimentando princípios norteadores, né? Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Acho que voltou. Então, a ideologia, ela baliza a decisão baseada em princípios norteadores. Esses princípios são os fatores que irão determinar a decisão. Então, aqui eu montei uma pirâmide, né, que, seguindo, né, o texto do professor Tércio, eu espero que não tenha nenhuma incorreção, mas mais ou menos foi com o que eu entendi, né? Então, nós temos na ponta dessa pirâmide a ideologia que esse Estado prega, né? Essa ideologia irá produzir os seus valores, né? E de um lado nós temos os fatos, né? Que são as verdades factuais, e do outro lado temos as verossimilhanças, né? Ou seja, aquilo que produzimos com base nos fatos e os nossos valores, né? Então, eu acho que eu tentei esquematizar uma pirâmide para ficar um pouco mais claro de como funciona esse sistema, né? É que o direito, né, transforma a sociedade em normas, ele transforma segundo uma verossimilhança. A gente olha os fatos e transforma em normas, né? E essas normas, elas têm, se fala no direito positivo, na subsunção do fato da norma. E aí o professor Tércio inclui no debate, a gente já avança para o treinador contemporâneo, a questão da ideologia que vai influenciar, de certa forma, a decisão, que vai balizar essa decisão, essa ideologia. E aí a gente pode enxergar, como ele bem colocou, uma ideologia de Estado, né? O Estado impondo seus interesses, a sociedade também contribuindo com isso, e o próprio magistrado, né? Tem um trabalho de um colega de doutorado, e ele coloca a participação do magistrado nessa decisão. Quer dizer, componentes subjetivos desse magistrado também são importantes na formação da decisão. Ele não julga apenas nesse olhar para o direito, ele também julga valorando os seus conhecimentos. É bem interessante.
É bem interessante esse quadro que você expôs. E o Tércio tem essa preocupação com a decisão. E todos nós temos, né? Porque, como eu disse a vocês, a justiça do direito é uma decisão. E nem sempre uma decisão justa, mas uma decisão dentro de um sistema. Assim, né? Que a gente está estudando. Certo, perfeito. E a questão da dogmática da decisão como exercício controlado do poder, né? Então, aqui, o professor Tércio, né, ele vai entender a decisão como um instrumento que vai balizar as relações sociais de poder que existem, né, nessa sociedade, nesse Estado. Então, sublima-se a força e, com isso, diminui-se a carga emocional da presença da violência do direito. Então, aqui entendemos a decisão como uma resposta, como dito anteriormente, né, a essas demandas. Todavia, né, por meio dessa decisão, há um apaziguamento, né, há um desanuviamento, né, das forças existentes dentro desses conflitos, né? Não quer dizer que o conflito cessará, né? Mas que pode-se buscar uma resolução, né, ou uma sanção que venha a romper esse ciclo de violência, né? A violência intrinsecamente relacionada à natureza humana, por conseguinte, faz-se necessário posicioná-la e controlá-la, né? Então, aqui, subtende-se que o ser humano é naturalmente violento, né? Ou seja, a gente poderia fazer até um paralelo com Hobbes, né? Que o ser humano, ele nasce mal, né? Ou seja, e o Estado precisa controlar essas relações para que possamos conviver em sociedade. A ausência de ferramentas que orientem decisões resvala em descontrole da violência como força motriz, isso no contexto de sociedades primitivas, embora a gente possa entender sociedade primitiva, muitas das vezes, como situações também que coexistem com as nossas sociedades contemporâneas, né? Como eu mostrarei logo a seguir. Então, ou seja, dentro desse contexto da dogmática da decisão, e aí entra a questão da função social da dogmática, que nada mais é do que a decisão como uma ferramenta de controle desse nível de violência que existe naturalmente no meio social, né? Seguindo, a violência cria problemas ao direito, né? A violência gera violência, e onde a violência, mais violência pode aparecer, ou seja, sua escalada não tem limites, né? Então, dentro desse contexto de Estado que prega uma ideologia que vai resvalar em valores, e dentro desses valores haverá decisões pautadas com base nesses valores, esse ciclo de violência pode ser rompido, né? A dogmática da decisão permite a elaboração da noção de abuso de violência razoável, né? Então, ou seja, dentro desse esquema, né, podemos entender dessas categorias, né, podemos categorizar, na verdade, a violência como sendo um valor positivo ou um valor negativo, né? O valor negativo é o abuso de violência, a violência deliberada, a violência que gera consequências negativas. E o uso da violência razoável, que é o entendimento de que há o monopólio estatal da violência, o uso da violência como ferramenta de Estado, né? Ou no caso, por exemplo, da legítima defesa, que é um dispositivo que, ao ser agredido, a vítima pode se romper, né, essa agressão legitimamente, né? Então, há essa questão de categorização da violência dentro desse esquema ideológico que ampara o Estado moderno, né? A dogmática da decisão enfraquece o papel da violência concreta, né? A dogmática decisória constitui-se num veículo para as ideologias na não violência. Então, aqui, como disse anteriormente, a decisão ela vai ser entendida como um dispositivo de uma sociedade que preza pela não violência, pelo uso da não violência, né?
dos estados contemporâneos, né? Porque podemos fazer uma retrospecção, né? Dos estados, até mesmo no início do século XX, que pregavam a violência dentro de seus âmbitos nacionais, né? E aqui dentro, ainda dentro, né? Desse conjunto, né, que eu venho explanando a respeito sobre ideologias, né, quando eu disse a questão da superideologia, a questão do diálogo, a questão de, por mais que possam haver divergências ideológicas entre os estados, há a possibilidade de se tomar decisões bilaterais, multilaterais, que possam levar a um entendimento valorativo, né? Então, podemos aqui, eu dei um exemplo mais geral, né, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é o famoso TPN, que a gente, pelo menos na minha época, estudava-se muito isso no ensino médio, por exemplo, que foi assinado, né, e promulgado em 1987 por países que, à época, vinham em uma escalada nuclear muito tensa e cujas ideologias são distintas, radicalmente distintas, né? Que por um lado temos os Estados Unidos, por outro lado temos a União Soviética. Do outro, o próximo exemplo, né? Eu dei um exemplo de início da cooperação espacial Estados Unidos-União Soviética, que se deu em 1975, né? Com o acoplamento do Apollo 11 com a Soyuz 19, que foi uma consequência direta do início da política de distensão, relaxamento entre as duas grandes potências, né? Então, eu peguei aqui exemplos esparsos e significativos do século XX, né? Mas para poder exemplificar um pouco melhor essa questão de como funciona a relação de ideologias e seus valores, por mais distintos que sejam, mas que podem coexistir e produzir soluções que venham a apaziguar conflitos, né? Seguindo, aqui eu quis fazer um paralelo, né, de violência como força ambivalente, intrínseca ao ser humano. Então, recapitulando o que eu disse anteriormente, que a violência, dentro de uma ideologia, ela pode ser categorizada, e tudo isso, né, pessoal, a respeito da decisão. Então, a gente está tratando essa questão da ideologia, a questão dos valores e tudo mais, mas como prisma, como filtro, né, que virá a produzir uma decisão. Então, é importante que entendamos dessa forma. Então, aqui eu fiz um esqueminha básico, que de um lado nós temos o monopólio, ou seja, a violência entendida como o monopólio estatal do uso da força, seguindo-se com o devido processo legal, né? E uma decisão como consequência de valores e princípios erigidos por ideologias. Então, aqui no caso do Brasil, podemos pegar como exemplo a Constituição, que podemos entendê-la como a expressão máxima da ideologia que vem a basilar o Estado brasileiro, né? E, por conseguinte, também aquele esqueminha que segue pautando, né, as decisões nos estados contemporâneos, que a questão da ideologia, valores, fatos e verossimilhança, conforme o professor Tércio redige a respeito, né? Por outro lado, nós temos o uso da violência de forma negativa, a violência deliberada, né? A violência como justiciamento à revelia do direito, né? Ou seja, que prega condenações sumárias, a decisão tomada por um ímpeto violento, subjetivo, irracional, e, por conseguinte, a perpetuação do ciclo de violência, né? Os casos de linchamento, né, Lucas? Os casos de linchamento, o Tribunal do Crime, né? Perfeito, exatamente. Julgam seus pares, né? Então nós temos esses exemplos de justiciamento à revelia do direito, né? Então é uma anarquia, né? Onde as normas não são ditadas pelo Estado, são ditadas pelos grupos sociais ou grupos criminosos ou
enfim, pelo clamor, né, na hora que ocorre esse crime. E aí isso acaba gerando mais violências, na verdade, né? Exatamente. E nós aqui no Brasil, infelizmente, temos diuturnamente casos de justiçamento que ocorrem à revelia do direito, né? Por mais que exista um sistema consolidado, né, de normas, Constituição, uma ideologia que prega o apaziguamento de conflitos, né? Então aqui eu utilizei 3 exemplos desse tipo de, alguns na ficção, outros, infelizmente, na realidade, de justiçamento à revelia do direito, o entendimento como a violência sendo a máxima dessa sociedade, né? Aqui temos o Primo Levi, que é um livro muito importante e famoso do escritor italiano, né, judeu. É Isto um Homem, que ele vai relatar, né, toda a sua passagem por um campo de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Por sequência, temos o Processo, né, Franz Kafka, que, embora esses 2 exemplos, tanto do É Isto um Homem, na realidade, e quanto o Processo do Franz Kafka sendo na ficção, ambos, embora sejam dentro de um contexto de um Estado que permita, né, esse tipo de justiçamento, esse tipo de que permeia condenações sumárias e tudo mais, há situações ali que a sociedade age, né, de forma utilizando a violência como uma força determinante e inconsequente dessa sociedade. Então, por exemplo, no Processo tem uma parte que o protagonista, né, que ele é um funcionário ali, um subgerente, né, um preposto ali de um banco, e ele é alvo de um processo, né, ele é alvo de um processo que ele mesmo não sabe por que está ocorrendo, e tem uma parte que, resumidamente, né, ele está no banco, ele abre uma portinha de uma sala e existem pessoas sendo açoitadas, né, por pessoas, por, digamos, guardas, digamos assim, e sem nenhuma razão, né? Os açoitados nem sabem o porquê de estarem ali e também qual consequência e resultado daquela punição. Então, é um exemplo que eu dou tanto na realidade quanto na ficção, de situações que levam às últimas consequências, né, ao justiçamento como forma negativa desse entendimento. Do outro lado, também tem uma parte da ficção que é um pouco mais contemporâneo, que é o The Purge, né, que é o Expurgo, né, em português, que é uma série da Amazon Prime, né, que trata de uma sociedade altamente tecnológica e bem estruturada, mas que permite em um dia do ano a violência ela é permitida em todas as suas esferas, né? Ou seja, nenhum crime cometido será punido desde que seja cometido naquele dia. Então, tudo é permitido e vira uma anarquia e pessoas se matando aos montes, né? Aqui, seguindo com a apresentação, eu extraio o prefácio do Primo Levi, né, de É Isto um Homem. Eu vou ler rapidinho aqui, que vai ser importante para compreensão dessa questão de abolir, né, esse esquema de decisão como ferramenta de apaziguação de conflitos, né, que é muito bem redigido pelo professor Tércio. Então, abre aspas ao Primo Levi, ao prefácio de É Isto um Homem: muitas pessoas ou povos podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada estrangeiro é um inimigo. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente. Manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas. Não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o campo de extermínio.
Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências, com uma lógica rigorosa. Então, aqui é entendido o silogismo como uma conclusão, né, deduzida de premissas, argumentação lógica perfeita. Então, aqui, mesmo em um estado que é estruturado, né, houve brechas para que esse tipo de situação ocorresse, que os campos de extermínio existissem, né? Então, apesar, isso brotou, né, do imaginário coletivo dessa sociedade, essa infecção latente, né, essa convicção que veio a se tornar um dogma, né, acaba se tornando a premissa maior de um silogismo. Então, aqui podemos extrair, né, e é muito contemporâneo aos tempos de hoje, essa questão do estrangeiro, né, daquilo que é diferente, daquilo que é distinto, né, e o que essas radicalizações a respeito do que é distinto levou às últimas consequências ali na primeira metade do século XX, que foi a Alemanha nazista, mas não somente ela, mas os estados totalitários de extermínio que ocorreram durante aquele período. Então, podemos entender aqui que a violência ela prevalece como um sistema dogmático, né? Que é uma premissa dessa sociedade. E, por conseguinte, por mais que haja, o professor citou no início da aula, a respeito de um Estado extremamente positivado, né? Permitir que situações de extermínio possam ocorrer, por exemplo, como na Alemanha nazista, onde o Estado entendia que ser judeu era errado. Então, por conseguinte, não existia... Esse era o dogma dessa sociedade, pautado por essa ideologia, né? Eu posso aqui, por conseguinte, mostrar 2 exemplos de uso indiscriminado da violência. Eu acho que esse caso, eu peguei um caso nacional que é bem famoso, eu acho que talvez todos conheçam, que é o caso Fabiane de Jesus, que ocorreu no Guarujá, se eu não me engano, em 2014, que foi aquele caso da mulher que foi morta, né, por um boato de internet, de WhatsApp, onde as pessoas diziam que ela praticava bruxaria e estaria sequestrando crianças, né, e as matando para esses rituais de bruxaria, mais ou menos nesse sentido. E esses boatos em redes sociais, que ocorreu devido ao retrato falado dessa suposta criminosa ter sido espalhado nas redes sociais, ser semelhante ao rosto dessa mulher. E as pessoas, por si só, partiram em busca dessa mulher para espancá-la, né, e assassiná-la. Ou seja, ali as pessoas vieram a fazer a denúncia, fizeram todo o processo, né? Fizeram a denúncia, mas sem o direito de defesa, né? Acusaram, condenaram e aplicaram a pena máxima, que foi a pena capital, infelizmente, a essa cidadã brasileira que veio a perder a sua vida devido a esse tipo de ato condenável. Aqui está algo que encontrei na web. Desculpa, aqui eu acho que eu ativei a minha Alexa aqui. Tá, voltando. Que veio, infelizmente, a ser assassinada por esse ato que ocorre diuturnamente no Brasil. Inclusive, ontem eu vi um caso de um policial militar em Minas Gerais que veio a levar a sua filha, ele, no caso, negro, e a filha é branca, foi levar a filha para um piquenique em um parque da cidade, em um bosque da cidade, e foi denunciado, ligaram à polícia, né, para que uma viatura fosse deslocada ao local, porque acreditavam que aquele sujeito viria a estuprar a criança, né? Por cautela, decidiram ligar à polícia. No entanto, né, a polícia chegando ao local, veio, ao invés, né, de seguir o protocolo, conduzir o sujeito à delegacia e tudo mais, veio a espancá-lo, a agredir o cão que o acompanhava e também a machucar a criança. E nesse caso, eu acho que, na verdade, consequências psicológicas da criança, né? Devido ao ato de violência contra o pai.
E a consequência disso, né, o pai também policial militar, trouxe grandes consequências à vida daquela família por um boato que se espalhou, né, e fez com que agentes do Estado viessem praticar violência deliberada, por mais que naquele momento o sujeito estava apenas passando por uma situação de suspeita, né? Ele deveria ser formalmente acusado, depois condenado caso fosse um criminoso de fato, né? E, enfim, casos do tipo ocorrem no Brasil diuturnamente por um entendimento de que a decisão ela deve ser pautada com base na violência, né? E aí subtrai-se, né? O entendimento de que a decisão é uma resposta mediadora e apaziguadora desses ímpetos de violência, né? Enfim, seguindo um outro exemplo, né, de uso indiscriminado da violência, que eu venho a dar o exemplo do norte da Albânia, né, que é uma região da Albânia onde decisões são tomadas segundo um código de conduta, se eu não me engano, chamado Cânon, alguma coisa assim, criado no século XV, cuja premissa máxima é a morte se vinga com a morte, né? Então, é interessante esse caso, é inclusive retratado aqui no livro do Ismail Kadaré, Abril Despedaçado, em que no norte da Albânia, né, uma região que antigamente pertencia à Iugoslávia, né, e que hoje, após o desmoronamento, né, do antigo bloco, digamos, da cortina de ferro, né, o bloco soviético, embora a Iugoslávia não fosse soviética, né, depois, após o rompimento desse bloco, ressurgiu com ímpeto esse código que existiu desde o século XV, que é nada mais do que o olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, você comete um ato de violência, esse ato deve ser correspondido, né? Então, por exemplo, nesse código de conduta, dentro dessa valoração do que essa sociedade entende, né? Você é um ciclo perpétuo de violência que vem ocorrendo há décadas e há séculos, ou seja, esse sujeito mata alguém de uma outra família, essa outra família tem o direito de vir a matar esse sujeito, um parente dessa família que cometeu a agressão inicial. E assim se perpetua um ciclo de violência que nunca tem fim, né? Inclusive, é interessante pegar esse caso, mas existem muitos, centenas de outros códigos que ainda podem existir em nossa contemporaneidade, né? O professor citou a questão, por exemplo, das execuções sumárias que ocorrem no Estado brasileiro, com o tal do Tribunal do Crime, em que supostamente existiria um código de conduta tal qual este. E a conclusão de tudo isso é que a decisão no âmbito jurídico ela visa apaziguar e cessar com o ciclo de violência, né? E a sua dogmática visa compreender como se dá e como se chega a essa conclusão em sociedades cujas ideologias pregam a não violência. Então, recapitulando os exemplos que eu dei, inicialmente, a questão da superideologia, sociedades que tinham radicalmente ideias opostas, né? Mas que elas, em um encontro bilateral, puderam, né, chegar a uma conclusão que apaziguasse um conflito, né, que produzisse uma distensão entre esses dois estados. E, por outro lado, logo em seguida apresentei problemas de violência deliberada, né, de justiçamento à revelia do direito, que nada mais é do que os exemplos dados de execuções sumárias, de justiçamento, espancamentos, de mortes, sem o elemento comprobatório, sem o devido processo legal e sem a argumentação, né, que vem ser pautada por meio desses valores, que por conseguinte são produções, são resultados de ideologias constituídas por esses estados nacionais, né? Ou cúpulas bilaterais ou multilaterais. Então, eu usei muitos exemplos de estados, né? Mas, por consequência, a gente pode entender que isso vai pautar decisões individuais ou de coletivos, né? E pegando na questão do direito,
que é o principal aqui para o nosso entendimento, a decisão do juiz, né, a argumentação de um promotor, né, uma petição de um advogado, eles sempre estarão atrelados, né, radicalmente a esse esquema de valores, de ideologias que irão pautar as decisões quando são apresentadas as verdades factuais que existam dentro de um imbróglio, né, de uma lide, de uma disputa. Então, acho que no geral era isso. Eu fui um pouquinho prolixo e eu estou um pouquinho nervoso a primeira apresentação, mas desculpa também se eu me estendi por demais. E obrigado pela atenção. Obrigado a você, Lucas. Foi muito boa a apresentação, gostei. Você mostrou para a gente a preocupação, né, do professor Tércio com a decisão, né? Na verdade, o livro dele é um livro de introdução ao estudo de direito, mas como eu disse a vocês, o professor Tércio realizou o seu doutorado na Alemanha, então ele traz essa preocupação dos juristas alemães com a decisão, né? Por isso que ele trata dessa questão da ideologia. Ele fez o doutorado dele na década de 60. Inclusive, eu tenho até um livro do professor que ele está na minha casa. Eu acabei comprando o livro em que o professor Tércio estudou lá na Alemanha. Mas parabéns pela apresentação. E o direito visa isso, tem como objetivo isso, neutralizar o conflito, substituindo, na verdade, as decisões que geraram esse conflito, né? E que um país que não impõe esse direito é um país sujeito a uma guerra civil, né, de todos contra todos. Você trouxe Hobbes, na verdade, que justifica o positivismo, que justifica o direito, porque no Estado natural, que é um Estado sem normas de um ente, que é o ente estatal, há essa guerra constante de todos contra todos, né? E você trouxe o livro que, inclusive, o Processo de Kafka é um livro que vale a pena a leitura, né? A sugestão aí de leitura, a gente faz sempre a sugestão de livros, né? Mas o Processo é um livro que vale a pena a leitura, né? Um personagem que se envolve de fato com o processo, sem entender a denúncia, sem entender a causa, sem entender as consequências. E parabéns pelo livro do Primo Levi, também é excepcional, vale a pena a leitura. E as séries, né? Aqueles que, para a gente ficar mais conectado, mais moderno, tem várias séries aí na Netflix, né? Você estava falando da Inglaterra, ontem eu estava assistindo as duas rainhas, né? A rainha da Inglaterra, a rainha da Escócia, nesse conflito que envolve o poder, que envolve a questão religiosa, a questão, né, que é bem interessante, né? A rainha católica, a rainha protestante, mas na verdade o que estava por detrás eram interesses, né? E é bem interessante, né? A gente aprender o direito, né, pelos livros, aprender pela arte, aprender hoje pelas séries, né? E você apresentou muito bem, né? Com todas as demais apresentações. Se o professor Tércio estivesse aqui, ficaria muito feliz, aliás, com a sua apresentação. Aliás, essa disciplina Obrigado. Oi? Essa disciplina do sistema é uma homenagem a ele, viu? Eu dei o nome dessa disciplina em homenagem a ele, né? Porque ele tem esse curso na PUC, né? E o professor Tércio vai ser homenageado dia 2 de dezembro, lá na USP. Ele vai ganhar um prêmio, né? Se vocês quiserem ir, eu vou estar lá. Depois eu passo o endereço lá no Largo São Francisco. Se vocês quiserem ir comigo, vamos todos lá. A gente poderia até... Eu vou comprar até um mimo para ele. Levamos em nome da Ítalo, né? Em nome do curso aqui de Direito da Ítalo e do final da disciplina de Direito do Sistema. À noite, lá no Salão Nobre da São Francisco, né? No dia 2 de dezembro. Deixa no calendário, nós vamos todos juntos lá. Aí dá para tomar um café lá, viu? Nós vamos para Itamaraty, que é um local tradicional. Mas é isso mesmo. E gostei da apresentação, Lucas. E a dificuldade, né? O livro do Tércio é um livro que traz uma certa dificuldade. É um livro que é um grande desafio e a preocupação dele com a decisão. E aquilo que ele sempre coloca em sala de aula, o direito não é vingança.
né? As pessoas esperam muito, né? A sentença não é uma vingança. Às vezes os clientes me procuram no escritório e falam, a gente não está aqui para se vingar de ninguém, né? Se esse é o objetivo, procure outro advogado, porque eu não trabalho com essa expectativa, né? De usar o processo para se vingar, né? O direito, ele vai substituir decisões em que as pessoas não conseguiram chegar a um acordo e entregam essa decisão para um juiz. Essa é a grande verdade. E que ele vai decidir segundo a norma, né? Segundo as provas, segundo, enfim. E nem sempre essa decisão ela é justa, né? Mas é uma decisão que deve se pautar pelo direito, né? E nem sempre o direito busca essa justiça, né? Todos se o que você espera? Espera justiça, né? E é interessante que as pessoas nas entrevistas falam a justiça de Deus, né? Quer dizer, a justiça divina. E o direito, ele não é algo sobrenatural, né? Está dentro de uma expectativa que são as normas. E a decisão, ela não tem essa expectativa de vingança, como você disse, o direito veio a substituir essa vingança privada. Era muito comum, né? Quando alguém violentava a filha, era perseguido pelo pai, né? Nas vendetas, né? A gente fazia, era comum, né? Até em algumas, como você trouxe a Albânia, de você fazer essa justiça pelas próprias mãos, né? Eu vou vingar a honra da minha filha, eu vou vingar a honra da minha família, não é isso? Isso era algo comum aqui no Brasil, por exemplo, no século XIX, né? Os duelos, né? Isso aqui naqueles filmes, vamos fazer um duelo, né? Os planos, né, de antigamente, lá da Mongólia também, era assim, matava um, aí tinha que vingar, matava o outro, e não acabava isso. Exatamente. Romeu e Julieta está nesse contexto, né? Das duas famílias rivais, é nesse contexto. Elas são proibidos, né? E aí acabam optando pela morte. Se não há amor, então, que a morte, né, substitua esse amor. Hoje em dia, como está tudo polarizado, né? Direito e o esquerda. Tem um caso, né, que uma família de corintianos e uma família de palmeirense, eles têm uma rua, trazendo, né, eu até achei um filme, né, Romeu e Julieta, né, pro Brasil contemporâneo. Aí você tem essa rivalidade, você aceita, né, esse conflito, né? Então, isso é uma realidade. Mas o Lucas levantou a mão. Lucas, por favor. Na verdade, só complementando nessa questão da vendetta, né? Temos um caso famoso na literatura brasileira, que é o caso do Euclides da Cunha, né? Que veio a ser assassinado pelo seu amante, quando ele tentou se vingar, né? E, inclusive, foi, se não me engano, a pistola, né? Ele foi em busca do amante para matá-lo, amante de sua esposa, e, na verdade, foi vitimado, né? Então, essa questão, né, da vingança tem um caso bem famoso aí no Brasil. O professor Luciano Santoro, né, advogado no caso da Elise, que está na Netflix, ali, esquadrejando o marido, ele deu uma série de entrevistas, estava assistindo uma entrevista, ele é um colega meu, essa questão da vingança, né? O casal resolve se separar, mas viver no mesmo apartamento, né? Se isso der certo. E a esposa passa a ter, caso, uma outra pessoa, um outro homem. E aí ele resolve comprar uma arma para realizar essa vendetta. Ele dá um tiro, né? E esse tiro na direção, né, do órgão sexual, esse tiro, a bala se aloja em um dos testículos da vítima. Então ele narra esse caso, essa questão da vingança ainda que está presente, né? Principalmente nessas relações. E aí a dica que ele dá é que se você se separar, se separe mesmo, né? Separação, viver no mesmo não é uma coisa racional, né? Mas enfim. E ele traz essa narrativa, uma série de entrevistas que ele dá, né? Se der certo no ano que vem, eu vou ver se eu convido aqui para uma palestra desse caso, que é um caso emblemático. Karine, por favor. Professor, na verdade eu tenho uma dúvida. Esses documentários da Elise Matsunaga, Richthofen, eles servem como horas complementares?
Olha, a sua pergunta é bem interessante. Eu posso considerar, né? Mas tem que ser feito depois um relatório, né? Sobre a série. Eu acho que vale. Depois eu vou criar uma tabela de horas e eu posso incluir essa série, né? Porque a série realmente ela é interessante, né? Vocês estão estudando direito para a gente fazer uma análise, né? Do crime. E o interessante desse crime é que ela foi minha aluna, né? Ela foi minha aluna. Isso? Foi minha aluna. Né? Nem sempre a minha aula de direito do sistema está certo. Quem que foi sua aluna, professor? Decisão, né? Da não violência e ela não assistiu a minha ela faltava mesmo. Ela não assistia às aulas. Não, isso é verdade. Brincadeira. Ela faltava demais. Então vocês podem assistir. Na época, então, foi uma aula, né? Pro docente, todo mundo que. Elise Matsunaga, é isso mesmo. Ela já tinha se formado, na verdade. Ela já estava no 7º semestre, ela foi minha aluna de direito administrativo. Então, quando ela cometeu o crime, ela já tinha, inclusive, já era bacharel em direito. E assim mesmo ela comete esse crime. E o Luciano Santoro, que é o advogado dela, minha esposa, né, que estão lá na série, eles eram professores também comigo. Eu achei muito boa a atuação dele. Ele estava olhando os relatos. Nossa. Ele assim, amigo de doutorado, nós fizemos doutorado juntos. Ele fez em penal e fez em filosofia do direito. E sentar na mesa, tomar café por muito tempo. E não só esse caso, né, advogado, mas é um caso também famoso no Itaim, em que numa briga de uma casa noturna famosa, uma danceteria, né, dois amigos, eles entram num conflito e tal, tinham bebido muito, um pega uma garrafa, ele vai lá e acertar a garrafa do outro, né, tirou do bar, e pega bem a artéria. O cara morre na hora, né, na casa. E aí ele faz a defesa, foi levado a junto e tal, e ele faz a defesa dele também. Então é um advogado com casos interessantes que... Na parte criminalista, olhando assim tudo, é que assim, é um mundo que pra gente é novo, né? Então, por mais que eu já tive a oportunidade de ver alguns júris, até algumas audiências tive a oportunidade de ver, mudou muita coisa. De 2010 para cá, mudou muita coisa. Mas, assim, olhando a grosso modo, tudo tem um porquê, né? Os caras falando até da roupa, tipo, você vai com uma roupa assim, assado, para não ficar, não vou falar mudar, mas para tentar passar uma imagem para a população, que a opinião popular, nesses casos muito midiáticos, conta muito, né? O júri é formado pela população. É interessante, tem toda uma atuação. É possível, né, quando voltar ao presencial, de vocês assistirem o júri. Depois a gente pode marcar um dia para assistir o júri. E uma atividade que a gente sempre faz nas faculdades de Direito é realizar um júri simulado. Voltando à normalidade, nós temos aqui um teatro lindo, né, da faculdade, e aí a gente pode pegar esse caso, inclusive da Elise, que todo mundo conhece, e promover um júri, né, simulado, com outro caso, que traz aqui o processo. Com a queda de braço do promotor com o advogado. Mas parece que o advogado em si saiu ganhando. Ela foi condenada e tal, foi uma boa atuação. Depois a gente pode um dia fazer uma análise desse processo, virou um processo conhecido. Pelo menos que aparentou passar na série. Só olhando mesmo que dá pra gente tirar conclusão. Mas é isso, muito boa a apresentação. Gostei. Com alguma dúvida, pessoal? Pessoal de casa, pessoal aqui? Muito bom. Então nós vamos fazer o seguinte, na próxima semana terminaremos os seminários, tá? E no dia 25, já vou dar a palavra para o Anderson, no dia 25, que antecede as provas, nós faremos uma revisão, e aí faremos uma revisão para a prova, direcionada para a prova. Aí nesse dia vai ser só para isso, né? Só para isso. Isso, a gente faz uma revisão dos testes, para ver como eles estão, e aí a gente faz uma preparação para a prova, tá bom? Vai ser
Vai ser online. Eu ia fazer aqui, mas a prova continua sendo online, então faremos online, fica até mais Faço fácil. a revisão. Faremos a revisão lá em casa. As Professor, nossas respectivas classes. O Anderson levantou a mão. Anderson, O professor, é que eu não quis interromper para não perder a linha de raciocínio do Lucas, mas tem uma parte ali que ele fez a apresentação sobre a parte de verossímil, alguma coisa assim, né? Verossimilhança. Verossimilhança, isso, Lucas. Quem está falando é o Eliseu, né? Eu estava observando ali, por exemplo, quando ele falou sobre a comparação, né, de que o álcool era prejudicial, tal, e por isso via-se a questão da saúde. Hoje, assim, dentro das leis, a gente vê uma certa controvérsia, né, porque se a gente entende que o álcool ele é prejudicial, por que se patenteou a liberação dele para pessoas maiores de 18 anos, né, levando em consideração que ele causa embriaguez, causa distúrbios, leva as pessoas a um vício, né? E decorrendo desse vício, muitos conflitos, né? Mortes e tantas outras calamidades, não é verdade? o álcool nos Estados Unidos, no determinado período, chamado Lei Seca, foi proibido, né? E aí eles não tiveram controle, né? Porque aí começaram a produzir uísque. Até hoje se faz. Os Estados Unidos até hoje se produz uísque. Tem aqueles filmes, né? Aqueles sítios, né? No sul dos Estados Unidos. É difícil o controle disso, né? Você proibir o álcool. Na verdade, a discussão hoje, talvez, seja em relação aos entorpecentes, aos uso das drogas, né? Como se faz esse controle, se libera ou não. Mas são questões polêmicas, né? A proibição da venda do álcool aqui para menores de 18 anos, de uma lei estadual que proibia, eu não sei se essa lei ainda, a venda nas rodovias, né? Não, se é respeitado. Né? Tem uma lei estadual que proíbe, né? Venda às margens das rodovias, álcool. Não sei se o STF constitucional ou não, mas são questões ideológicas, né? De tolerar ou não, né? Tem países que são mais severos. Nos Estados Unidos, tem estados que são mais severos, né? Em relação ao álcool. Por exemplo, se proíbe você beber na rua, né? Nos estados norte-americanos. Então, isso vai depender aí dessa tolerância ou não ao álcool, né? É uma questão também, depois a gente pode até pensar que entra uma questão ideológica, né? Alguns povos o álcool faz parte, né? Até a questão do vinho, né? Se proibir o vinho, eu não vou sobreviver, né? Então... Não, mas a questão é que aqui no Brasil o vinho aqui é São Tomé, né? Se fosse um vinho italiano puro, era outra coisa, né? E assim também, eu estava vendo aí na cidade do Maine, lá nos Estados Unidos, quando em 1844, por volta de 1844, eles elaboravam, por exemplo, uma reunião com as associações religiosas para bater o martelo, né? Se eles deveriam, com o xerife da época, né, ajudar na contribuição aí de que deveria haver ou não uso de bebida, né? Do tabaco também, e outras coisas nesse sentido, né? Então, hoje a gente não vê mais esse tipo de mistura, né? Essa concepção hoje aqui na evolução das nossas democracias, né? Antigamente parece que era mais amplo, né? Parece que eles criaram uma certa resistência, hoje já não consegue mais, né? Mas aqui, na verdade, você está colocando nos Estados Unidos, né? Você tinha aquelas comunidades no oeste norte-americano, que a autoridade, aquela que está discutindo até com ela, né? A questão da autoridade impondo os seus valores. Né? E aí você, como você não tinha observância às leis, aí a autoridade ela vai se impor, né? E hoje, na verdade, se você diluir isso, né, para cada autoridade ou cada magistrado decidir isso, aí você vai entrar num conflito generalizado, porque aí você vai ter cada região, né? Imagina se cada cidade tivesse a sua própria legislação aqui no Brasil. Né? Você teria. A ideia, né, atual é você tentar, e aí também é um grande debate, né, você tentar unificar a legislação. Né? Tem muita resistência desses grupos. E aí o Lucas deu até como exemplo em relação ao álcool, a produção do álcool no Irã, né?
Lá se proíbe até o plantio, né, da uva para a produção do vinho, né? Você pode plantar a uva comestível, mas não para a produção do vinho. E a origem do vinho Shiraz, a uva Shiraz, é do Irã, né? E lá se perdeu, né, a planta original porque se proibiu, né, o cultivo da uva Shiraz para a produção desse vinho, porque lá é proibido, né? A religião islâmica acaba proibindo, né, o uso do álcool. Então, e aí esse grande debate aí. E o Ayatollah falar. Aí sério. Eu pegando aí, por exemplo, a Karine mencionou aqui, aí no chat, né, o que é lícito em teoria fortalece a economia, né? O que deve ser feito é um consumo consciente. Mas veja só, a gente se tratando dessa questão de álcool, de drogas, né, de entorpecentes, é difícil haver um consumo consciente, porque cada um tem um distúrbio compulsivo, cada um tem a sua linha de raciocínio. Eu fico pensando que é a mesma coisa de você pegar um cabrito e colocar assim, ó, toma conta dessa horta, né? E se ele tem inclinação para aquilo, dificilmente ele vai ter um equilíbrio de consumo, não é verdade? É um dos debates mais polêmicos no mundo inteiro, né? Essa questão Verdade. do álcool, né? Essa questão, por exemplo, da maconha, atualmente, né? Você vê no Uruguai hoje, o uso controlado, né? A venda, né, nas farmácias. No Portugal também se permitiu a venda em locais determinados, mas é um dos grandes debates. Como o ser humano não consegue resolver essas questões, passa-se ao direito, né? E aí o direito No final, tudo capa do direito. Aí estamos diante de são situações complexas, né? E assim, como disse o professor Tércio, o direito não tem essa pretensão de eliminar o conflito, né? O conflito sempre existirá, né? Nós nunca viveremos uma sociedade utópica, né, como pensou Thomas More, né, no seu livro Utopia, né, onde há um equilíbrio entre as partes. Né? Sempre haverá um ponto de desequilíbrio. A Karine tinha levantado a mão? Sim, professor. Na verdade, é para perguntar se a próxima aula também vai ser nesse estilo, híbrido. Não entendi? A próxima será aí. Senão, na próxima aula eu vou para cá, né? Vamos fazer de casa mesmo, porque eu ia fazer algumas aulas híbridas pensando na prova que seria presencial, mas como a prova mantém o mesmo sistema, eu vou continuar em casa, né, com vocês, até porque agora na próxima aula a gente vai terminar o curso e no dia 25 é a revisão, eu vou fazer os testes com vocês. Acho que aí em casa fica mais fácil até para vocês estudarem, tá? Professor, só um comentário em relação à maconha, que eu estava assistindo um podcast esses dias sobre economia, e o engraçado é que até a fibra dela pode ser utilizada para fazer asa de avião, por exemplo. A gente não ouviu. Eu tenho um problema aqui de audição. Você poderia repetir? Vocês estão ouvindo agora? Sim. Em relação à maconha, eu estava assistindo um podcast sobre economia, e o engraçado é que até a fibra dela pode ser utilizada para poder fazer asa de avião, por exemplo, ou até roupas. Há estudos, né, do uso dela, inclusive medicinal, né, a morfina, né, na verdade, era utilizada, né, para amenizar a dor, né, não deixa de ser algo. Mas são experimentos que a gente tem, liberar ou não. O estado do Colorado também liberou a venda lá nos Estados Unidos, controlado. Nós temos Portugal, Uruguai, acho que a Itália também, se não me engano, né? E agora são experimentos. Qual a ideia? É coibir, né, o Canadá, né, coibir o tráfico, né? Na verdade, o grande problema de você proibir, não ter o controle, é você permitir que grupos criminosos se fortaleçam, como aconteceu com a lei seca dos Estados Unidos, né? Não se coibiu o uso do álcool e se fortaleceu nos Estados Unidos um estado paralelo, que foi o crime organizado, que utilizou a venda do uísque para realizar crimes, né? O lucro dessa venda do uísque era utilizado para comprar armas, para assaltar bancos, né?
Aí a gente tem lá a criminalidade que perdeu o controle em Chicago, né, em Nova York, vocês já assistiram vários filmes sobre isso, que corrompeu o sistema judiciário norte-americano, e o próprio Al Capone, que era um dos gangsters da época. O sistema judiciário de Nova York foi totalmente corrompido, porque eram milhões, né, que esse crime organizado na época, ele... Mas, professor, eu acho que até de tudo que está nos meios legais, sempre vai ter alguém por lá. Ah, sim. Até, a gente fala de empresa aí que você deve conhecer várias e várias empresas aí que eu sou representante comercial, eu sei de empresas quando eu tirar pedido, eu só pedia para não tirar nota. Tá falando assim, não, tira meu CPF, porque o CNPJ, não sei o que lá. Sempre vai ter alguém querendo dar um jeitinho. O que pior é porque os criminosos aí tomaram, pegar isso para eles. Isso. É nosso. O Estado não tem nenhum controle. O Estado quer controlar onde tem que ter o controle do Estado. Quando a pessoa está decidida a burlar, ela vai burlar. Não sei disso. É complicado. Por isso que é uma discussão aqui que teria que ser um seminário, né? Para eu terminar aqui, para a gente terminar, Lucas, para terminar, e a gente termina a aula, que a gente diz a Jovem Pan, já avançamos o horário, né? Lucas? Só a complementação, né? Uma das argumentações a respeito da liberação ou descriminalização, né, de drogas, especificamente a cannabis, é de que o Estado, na verdade, todos os produtos, ele terá um mercado negro, né, um contrabando, um tráfico, né? Isso já ocorre, por exemplo, com cigarro, com a bebida alcoólica, né? Muitas dessas bebidas que são comercializadas em grandes baladas, boates e tudo mais, muito provavelmente tem origem ilícita, né? Ou seja, muitas das vezes aquela vodka que custa 300, 400 reais, ela é falsificada, né? E então existe esse mercado paralelo de produtos que já são lícitos, né? A grande questão é que o Estado deixa de arrecadar muito dinheiro ao cobrar imposto de determinado produto que no momento ele é considerado ilícito, e gasta-se muito dinheiro com uma repressão que não tem fim, né? Porque quando há algo que, inclusive aquela questão do álcool, né, em Chicago, nos Estados Unidos, da década de 20, quando se reprime algo, gasta-se muito despendiciosamente, né, dinheiros do Estado com aquilo, e ao mesmo tempo não consegue exterminar o problema, né? Então é uma lógica, uma equação que não fecha, né? Ou seja, resumidamente, né, o Estado deveria, uma dessas argumentações, né, uma dessas defesas é que o Estado deveria descriminalizar e permitir o uso, embora cobrando, né, como ocorre com álcool e com cigarro, impostos, embora não deixasse, né, isso não eximisse o Estado de combater aquilo que fosse e que continuasse na ilegalidade. É mais ou menos isso, né? Sim. Um dos grandes desafios, né, do direito, como nós estamos conversando, a questão de você legalizar para controlar, né? E se você, com a legalização, se você consegue ter esse controle, porque o ilegal fica sem o controle mesmo. Então, esse é um dos grandes debates, né? E que o Estado realmente combate e o que o Estado tolera. Então, em algumas situações, o Estado acaba tolerando, né? Aí é uma questão de política e não uma questão de Estado, né? O Estado ele tem a obrigação, né, de seguir a legalidade, mas o governo que vai pela ideologia nem sempre realiza políticas de Estado, né? Então, esse grande debate. A minha irmã é policial lá na São Vicente. Ela falou que ela ouve, às vezes, colegas mais velhos, que ela tem quando que ela se formou na escola e tal. E o que acontece? Hoje em dia, se você pegar alguém que fuma maconha, uma quantidade pequena, ela falou, não compensa nem você levar para a delegacia, porque o trabalho que você vai ter, você vai ficar lá horas, o delegado vai dar uma advertência para ele, irmão, vai liberar o cara vai sair junto com você. Então ela falou que não compensa.
ela não, eu sei que ela não pratica isso, mas ela fala que o pessoal mais antigo de alguns setores dentro da polícia ali faz até os caras se comerem ali, dar uns tapas e vão embora, porque não tem alguns debates, mas isso não é só um debate aqui no Brasil, não. A gente está ainda experimentando, né, com assuntos. Bom, mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar. Parabéns, Lucas, pela apresentação. Foi muito boa. Viu? Parabéns pelo debate. Muito obrigado. Obrigado a todos.